Bom, então o volante pedido ali pelo Luiz Zubeldia, que fechou com Fortaleza, está livre no mercado e eu tenho até uma explicação aqui do porquê que ele saiu do Fortaleza e agora a página vai virar. E tem novidade para trazer aqui. Será que esse maluco fecha com São Paulo agora? E tem também, o que eu quero falar com vocês é sobre essa busca pelo centroavante, o Carlos Vinícius. O que está acontecendo, por que o São Paulo está querendo fechar com ele e qual que é o entrave que ainda não permitiu a conclusão do negócio, uma vez que o cara está livre no mercado, não tem time mais vinculado com ele, tá bom? O São Paulo assina o primeiro contrato profissional com o jovem da equipe de base e coloca uma multa superior a 250 milhões, caso ele queira ir para um time de fora. Então o São Paulo tá reforçando ali a sua base e reformulando algumas coisas, apesar de na prática nós termos as renovações e não termos ainda a grana que entra com as vendas, né? Na hora que o cara, vale 250, o São Paulo recebe 10, tá bom, pode levar. Então isso na prática não tá acontecendo ainda, mas eu quero atualizar sobre isso. E o São Paulo fechou também com o sobrinho do Rian Francisco, caso curioso. Tem isso, tem também a preparação contra o Vasco, nova decisão do time do Sassuolo em relação a Juan. Tem tudo aqui que eu separei pra vocês. E tem o Igor coronado por Igor Vinícius também. Coisa bacana. O vídeo vai ser muito top, muito completo e recheado. Vem comigo que eu quero que você se divirta. Você está na coletiva do Juba Futebol e chega nesse like aí, se você quiser também dar uma engrandecida no vídeo. Deixa um like e se inscreva aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, beleza? Beleza então. Olha só, deixa eu começar falando de Igor Coronado e Igor Vinícius, que é um caso bem interessante isso aqui. Os dois, eles foram matéria de discussão, né, que aconteceu. Porque o Igor Vinícius, na hora que o São Paulo não chama ele pra renovar e coloca ele no mercado, 4 times da Série A aparecem para tentar levar o Igor Vinícius. Uma notícia que foi bastante curiosa, que acho que foi do André Hernan, é que o Dorival Júnior teria pedido o Igor Vinícius pro Corinthians, porque lá no Corinthians, que o Dorival teria gostado dele, de jogar com ele aqui no São Paulo. Só que ele não jogou com o Dorival, né? Ele tava contundido, o Dorival usou o Rafinha, lembram disso? O lateral que o Dorival usava era o Rafinha. Ele tinha reserva, quem que era? Teve acho que um pouquinho de Raí Ramos, eu não me lembro direito. Não teve Nathan Mendes, eu não lembro direito quem que era o reserva do Rafinha. Mas o Dorival, ele não conseguia usar aí o Igor Vinícius por conta da contusão que o Igor tinha. Sendo assim, o Dorival ele pode até ter pedido o Igor, mas ele não é pelo que ele jogou no São Paulo. Mas também o jornalista dá 1000 informações por dia, confundiu uma aí, não vejo problema nenhum, e eu faço a mesma coisa, pra muito pior, então não, pode ser o Dorival, mas a verdade é que o Corinthians quer o Igor Vinícius. O Vasco também, o Santos também, o Fortaleza também. Então, o São Paulo, tendo ele até o fim do ano, o São Paulo tá tentando envolver ele numa troca. O São Paulo tem tudo pra falar, eu libero agora aqui de graça, sem custo, mas me manda fulano de tal, né, jogador A, B, eu sei que eu estou precisando aqui. A torcida do São Paulo, em muitos torcedores na internet, muitos perguntados sobre Igor Coronado, eles colocaram como um desejo bem bacana ele ter o jogador aqui. Alguns, até no meu canal, falando que o Coronado é melhor do que o Oscar. Eu discordo completamente, mas tudo bem. Respeito a opinião de todo mundo. O Coronado, o problema dele não é bola. Até pode ser futebol, mas o problema dele é a grana. Ele ganha muito dinheiro, ele ganha 1.700.000 por mês, 1,5 milhão, 2 milhões. São valores assim, astronômicos. É claro que os 2 milhões não, porque ali era valor diluído com a luva, que ele teria que receber. O Corinthians falou, eu vou te pagar a luva, mas eu pago no salário mensal, então o salário ele ia cair assim que o Corinthians quitasse as luvas e já quitou. Então agora, ele pode ganhar 1.700.000, 1,5 milhão, é uma fortuna para um cara que é reserva do Corinthians. Isso que é importante lembrar. Ele não é só reserva ele não é só que ele ganha muito, ele também é reserva do Corinthians. Então o que esse cara iria vir pro São Paulo, chegar aqui, botar a camisa e falar, eu sou o novo Raí? Não vai, cara. Até porque nós temos o Oscar, temos o Lucas, o próprio Luciano, que eu não gosto dele como meia de jeito nenhum, eu gosto dele como atacante. Mas o Luciano, ele tem moral no São Paulo. Alguém aí idealiza, imagina, fecha o olho, pisca, pisca seus olhinhos. Você imagina, você fecha o olho aí, imagina o Coronado chegando no São Paulo. Tô pondo um cafezão aqui, só um golinho. O Coronado chegando no São Paulo
E aí ele vai jogar no lugar do Luciano. Aí o Zubeldia tira o Luciano pra colocar o Coronado. Ah, não vai tirar, hein? Ah, não vai tirar mesmo. Então o Coronado ele pode vir pro São Paulo, mas tem que ganhar metade do que ganha hoje, olhe lá. Olhe lá. O Igor Vinícius realmente deve pro Corinthians, eu tava me informando lá, ele deve fechar com os caras agora. Vamos falar de coisa melhor aqui agora. Carlos Vinícius é um jogador que o São Paulo considera ele muito bom. Quando eu falo Carlos Vinícius, eu não tô colocando aqui as imagens, a imagem é de um cara de 1,90 m, um atacante careca, forte fisicamente, que jogava no Fulham da Inglaterra e conheceu o Lucas Moura no Tottenham também da Inglaterra. Lá no Tottenham, o Lucas e ele fizeram amizade. Lucas Moura, o nosso Lucas Moura aí. Fizeram amizade, ele foi pro Tottenham, o Lucas não sei se veio direto pro São Paulo, não sei qual foi o time lá, mas o Tottenham tava com o Carlos Vinícius. Um centroavante alto e forte. Mas é caro. Ele ganhava 1 milhão por mês no Tottenham. É claro que ele ganhava. Nem o Tottenham vai pagar 1 milhão mais. Tottenham não, o Fulham. Nem o Fulham vai pagar 1 milhão mais por mês. Então fala, ele ganha 1 milhão. Não, não ganha. Ele ganhava no antigo emprego que ele já não tem mais. Tá demitido, sabe? Já tá demitido desse antigo emprego. Então agora é pra pagar metade. Mas acontece que ele, como tem uma rodagem de Europa e ele tem só 30 anos, pra centroavante, 30 anos tá bom demais, hein? Né? Se ele fosse um lateral direito, você fala 30 anos, lateral direito, é a curva do declínio já. Já é pra correr muito menos, né? Agora, como ele é centroavante, que em tese ocupa um espaço menor no campo do que um lateral, do que um segundo volante, ele tem que correr menos a etapa dele de campo ali, o que ele tem que preencher, então 30 anos tá muito bom ainda está. Se ele não ganhar 1 milhão por mês, e ele é um cara livre no mercado, ele tá livre, então ele passa a ser um atrativo não só para o São Paulo, como para outros clubes que também vão fazer proposta por ele. Você pode ter certeza que vários times farão proposta por Carlos Vinícius. O entrave que o São Paulo tá encontrando aí no Carlos Vinícius é o seguinte: ele tem mercado. Então o São Paulo pode chegar pra ele e falar, eu pago 500 mil por mês, o que já é caro. Mas tudo bem, vale. Ele vale os 500 mil. É caro, mas vale. Os times que tem por aí no Brasil também vão fazer propostas, só que eles não têm, muitas vezes, as dívidas que o São Paulo tem. O São Paulo está endividado e, por exemplo, você vê o Corinthians e o Vasco por aí. Os dois estão endividados. Um deles, ele chega e contrata aí o Depay, o outro conta do Felipe Coutinho, o outro que tá endividado também pra caramba e adora fazer contratação é o Santos, né? Tá endividado, deve tudo e tem Neymar, tem o Tassiano, tem o Tiquinho Soares. Agora o Soteldo, tem o Soteldo que acho que vai pro Fluminense. Então você tem um monte de coisa aí que fala, bom, esses caras não estão preocupados com grana. Esses times podem levar o Vinícius, o Carlos Vinícius. O São Paulo não, ele estaria preocupado com grana. As notícias que chegam é que o São Paulo, na figura dos seus diretores, presidente, ele quer acabar com as dívidas. Então o São Paulo não está fazendo loucura para trazer o Carlos Vinícius. Ele vai oferecer uns 500, 600 mil por mês, mas ele precisa que o cara aceite. Não adianta o cara bater o pé e falar, não, o fulano me ofereceu 700, aí o São Paulo vai perder ele. Então é esse o entrave. Tá numa fase, já não é tão embrionária mais, não é tão nova, já é uma questão já de proposta na mesa, já é uma conversa bastante avançada pelo sim ou pelo não do Carlos Vinícius. E eu acredito que essa semana que vai entrar agora, na semana de preparação do São Paulo contra Vasco, já deve ter o caso Carlos Vinícius decidido já. O que pega é que ele viria pro São Paulo com o status de titular, mas ele não é titular. O Zubeldia tem hoje o André Silva, que o Zubeldia adora aparentemente, e ele tem o Caleri que um dia volta. Então o Rian Francisco perde espaço. Esse aí o Zubeldia esquece que existe. Mas o André Silva vai disputar a posição com o Carlos Vinícius. É por isso que o São Paulo tem que ter uma postura muito inteligente agora. Tem que contratar o Carlos Vinícius. E se não for demitir o Zubeldia, que eu acho que vai demitir o Zubeldia, mas se não for demitir, o Carlos Vinícius tem que ser contratado com o aval pleno do Zubeldia. Senão o cara escanteia o jogador vai custar uma fortuna e o Zubeldia mal vai usar porque ele não roda o time. Não é verdade? Gente, olha só, o sobrinho do Rian Francisco fechou na base do São Paulo lá. Olha que coisa curiosa, né? O Rian Francisco tendo problemas para jogar no time profissional e o sobrinho dele fechou
na equipe de base. É curioso eu falar o sobrinho dele, né? O moleque tem 18 anos e tem o sobrinho lá. Mas é que tem irmão mais velho, que teve sobrinho, não é? É quase da idade dele lá. É novinho, mas não é tanto assim também, né? O Rian Francisco também é outro molequinho novinho pra caramba. É uma barata de ver. Eu queria muito que ele jogasse. E o São Paulo acertou com o atacante Breno, da equipe de base. Ele assina um contrato profissional. Sabe o que é isso aí, né? Você tem o contrato da base e tem quando o cara vira profissional. Ele é um atleta que nasceu em 2009. Assinou o contrato profissional, resguardou ali com multa de 254 milhões de reais e a multa tá ali. Se quiser levar para a Europa, tem que pagar a multa. O São Paulo tá muito seguro, né, em relação a multas da equipe de base. Então, qualquer cara da equipe de base, a grande maioria dos famosos, Luca, Rian, Lucas Ferreira, Matheus Alves, os famosos, Hugo, Negruti, quem já tá com fama já, se quiser levar, vai ter que desembolsar a grana. E o São Paulo pode bater o pé e falar, vai ter que pagar fortuna. Igor Felisberto vale quase 400 milhões a multa. Então, assim, é um cara que nem jogou no profissional, é um lateral direito que estão vendo pela seleção brasileira a mais, e aí chega no São Paulo, para levar tem que pagar uma multa à fortuna. São Paulo tá bem, resguardou bem, basta saber se um dia o São Paulo vai fazer essas multas valerem mesmo, né? E não vender os caras por 8 milhões de euros. Coloca a multa de 50 milhões de euros e vende por 8. Aí também é inútil, né? É uma multa inútil, uma multa que segura, mas o São Paulo mesmo, enquanto intenção, ele não tá demonstrando nada. E o Sassuolo também, fiquei sabendo, tá batendo o pé e falou, quero o Juan Tressolde aqui. E o São Paulo querendo estender o empréstimo, o cara tá machucado, o nosso zagueiro Juan Tressolde se machucou, o São Paulo quer estender o empréstimo usando essa contusão, tipo assim, eu quero comprar, mas me empresta aí, o cara tá machucado, preciso olhar um pouquinho mais, é mais ou menos assim. E o Sassuolo falou, você já viu que tinha que ver, eu quero o meu cara de volta. Ou você compra, ou eu quero o cara de volta. E tá nesse impasse, acredito que essa semana tenhamos 2 desfechos no time do São Paulo. Uma delas é a contratação, ou não, a decisão, bater o martelo sobre Carlos Vinícius e também sobre o Juan Tressolde. Acredito que o São Paulo fecha com Carlos Vinícius, fecha mesmo, decidido, fechou, e acho que o São Paulo perde o Juan Tressolde, volta pro Sassuolo e deve acabar em outro time do futebol brasileiro, que deve chegar com cacife ali e comprar o Juan Tressolde do Sassuolo. Mudanças, né? São mudanças aí que rolam no time do São Paulo e no Brasilzão afora. Olha só, o São Paulo, já vou falar do Paul Fernandes, eu sei que vocês querem ouvir sobre isso. O São Paulo, ele começou a preparação para o jogo contra o Vasco. Uma figura que apareceu ali, uma figura não muito importante não, mas que apareceu nos treinos foi a de Lucas Moura, cara. Então assim, o São Paulo, pra quem tá esquecendo, um cafezão pra aquecer. Pra quem tá esquecendo, o São Paulo, ele no Brasileirão, ele tá beirando a degola ali, a zona de rebaixamento muito presente. Desculpa, gasguei. E tá muito feio o futebol do São Paulo no Brasileirão, né? Na Libertadores e Copa do Brasil, tem teorias que começa agora, né? Não importa que pegou Libertad, pegou Alianza Lima, pegou Tajeres, não importa. Vai começar agora com o Nacional de Medellín, Botafogo, Flamengo, os caras começaram agora, Palmeiras, agora tem os times. Então, o São Paulo ele teve vida fácil na Libertadores, e eu acho que teve mesmo. Olhar os times lá, o atacante mais jovem que encarou a gente é Nahuel Bustos, que jogou aqui, é um jogador nota 2, né? Os outros eram ótimos 50 anos atrás. Paulo Guerreiro, Hernan Barco, Roque Santa Cruz, eram caras muito velhos, 41, 42, 43. Salvo engano, Guerreiro e Santa Cruz 43. Sabe? E o Barco 41. Então o São Paulo não pegou realmente dificuldade. Na Copa do Brasil pegou o Náutico, Série C. Ganhou e, sabe, irrelevante. Agora vai pegar os times aí. Atlético Paranaense, que não é difícil, tá na Série B também. E tem o Atlético Nacional, que é lá de Medellín, na Colômbia, que já é um time mais capacitado. Então o São Paulo, tudo que ele tem agora é dúvida na Libertadores, dúvida na Copa do Brasil e um brasileiro horroroso. Mas horroroso mesmo. Dos piores que eu vi na minha vida, porque é um time que luta pelo empate. Esse é o problema. Quando você ganha do Santos, o Rafael operando milagres no gol ali no finalzinho. Quando ganha do Grêmio, é o Rafael operando milagres no gol no finalzinho. Sabe, resultado apertado, é 2-1 no máximo. Só que o resto jogou pra empatar contra todo mundo e acabou perdendo alguns jogos. Foi pra empatar com o Palmeiras, perdeu.
Sabe, foi pra empatar com o Fortaleza, empatou. Foi pra empatar com o Náutico. 3 zagueiros, 3 volantes, empatou com o Náutico em casa. Náutico não Sport. Foi pra empatar com o Ceará e empatou. Foi muitos jogos que o São Paulo quis empatar e ele foi pra empatar com o Mirassol e perdeu em casa. Um vexame horroroso. Foi pra empatar com o Bahia e perdeu fora. Então o Brasileirão, ele é assustador. E agora pega o Vasco. O São Paulo, ele tem obrigação de ganhar do Vasco. Por quê? Porque é em casa, porque ele não ganhou do Bahia e do Mirassol, porque a tabela pode levar o São Paulo para uma zona de rebaixamento e o futebol para por um mês pro Super Mundial e nós estamos no rebaixamento. Sabe, isso é muito feio pra patrocínio. Eu tô com o São Paulo, mas tá na zona de rebaixamento. Jogador, eu quero aí o Coronado, eu quero o Giroud, eu quero aí o sei lá quem, aí o Paul Fernandes. Não, mas tô na zona de rebaixamento, eu vou lá fazer o quê? Sabe, é muito complicado isso aí. Então o Lucas Moura, ele está nos flashes ali dos treinos do São Paulo. Pode ser que ele apareça, o jogo é só quinta-feira. Pode ser que o Lucas volte pro São Paulo. E ele voltando agora, ele volta no momento mais necessário, talvez, de todos os tempos do São Paulo. Talvez de toda a vida do São Paulo, desde que ele foi fundado até agora, o Lucas voltar agora, sejam os 3 pontos mais importantes da vida. Claro que o jogo do Mundial foi mais importante, mas de agora, de importância, os 3 pontos agora contra o Vasco, eles são de suma importância. Então volta, Lucas, volte voando, que nós estamos precisando de você mais do que nunca. A diretoria do São Paulo fez o favor de manter o Zubeldia, nós não temos esperança nenhuma que não os jogadores lá na frente detonarem com o jogo naquele cada um por si, que é o que o São Paulo pratica no ataque faz muito tempo. Meus amigos, o Paul Fernandes, pedido pelo próprio Luiz Zubeldia, está livre no mercado. Você lembra qual é a história do Paul Fernandes? Boca Juniors, São Paulo quis contratar, acabou que ele foi pro Fortaleza, chegou no Fortaleza, ele ficou ali jogando. Ele ficou jogando no Fortaleza e aí do nada ele rescinde o contrato. Qual que é a informação que eu tenho? E eu preciso constatar isso aqui, eu preciso de uma informação até mais profunda, mas o que eu tenho, conversando com pessoas de lá, é que o Paul Fernandes, ele não teria gostado do jeitão do Vojvoda de trabalhar. E qual que é o jeitão? O Vojvoda não garante Pochettino, Paul Fernandes, os caras, Marinho, ele não garante os caras como titulares do time. Ele não tem um time base. Vou jogar a Libertadores. Tá, é esse aqui, ó. Esse aqui é o time. Vou jogar a Copa do Brasil, esse aqui é o time. Não, ele não tem base. Então você não sabe quem joga lá, quem é titular, quem não é. O Paul Fernandes, ele teria ficado incomodado com o lance do técnico Vojvoda. Vou encarar aqui o Mirassol. Pro Mirassol eu preciso de um segundo volante mais marcador. Sai o Paul Fernandes. Tipo isso. Ele faz uns rodízios ali de acordo com a necessidade de cada jogo. Ele mete igual o Osório, sabe? Ele não o Rogério Ceni fazia muito isso também. O Osório não, o Osório tirava 11 e colocava outros 11. O Rogério Ceni, ele fazia isso, ele não tinha um time titular base. Ele mudava o cara a bel prazer, mudava de acordo com a vontade dele, de acordo com como ele tinha acordado hoje. Ele fala, peraí, não tem, o atacante dos caras ali é o fulano, é o Depay, então eu preciso de um cara mais baixinho, não preciso do Arboleda, eu vou tirar o Arboleda e colocar aqui o Cédric Soares na zaga. Era o que o Rogério Ceni fazia. Tanto que Léo Pelé foi zagueiro, Rafinha foi zagueiro. Né? Ele fazia isso. Não preciso do Arboleda aqui, vou tirar. E tirava. Então isso aconteceu, segundo o que eu me informei, lá no Fortaleza. E o Paul Fernandes falou, como é que é? Não joga? Então não tem nessa. Eu tô jogando, joguei pra caramba, acabei com o jogo aqui. No próximo jogo eu tô no banco de reservas, porque o adversário tem uma outra característica. O Paul Fernandes, veterano, não entendeu isso legal e chegou de maneira amigável com o Fortaleza e falou, não quero mais, o Fortaleza pode ir embora, rescindiu, está livre no mercado. E ele foi um cara que no meio do ano, ou começo do ano, acho que foi começo desse ano aqui, o Zubeldia teria pedido ele para a diretoria do São Paulo e ele acabou no Fortaleza. Então, se o Paul Fernandes aparecer no São Paulo agora, pode ter certeza que isso seria muito plausível. O São Paulo, neste momento, está se livrando de Lisier e Luan, 2 volantes campeões paulistas com o São Paulo de Hernan Crespo, e também
ele não quer mais, ele declinou a contratação de Thiago Mendes, a menos que apareça uma novidade muito grande, o Thiago Mendes aceitando ganhar metade e tal, aí ele pode vir, mas por enquanto ele tá tipo vetado, não vem mais, São Paulo já bateu o martelo e falou, não quero mais Thiago Mendes, Luan Elisiero, Luan que ia jogar, lembra, emagreceu 12 quilos, Belmonte falou, ele tá pronto, o cara tá integrado ao elenco, reintegrado, e agora acaba que o Luan está nos negociáveis junto com o Igor Vinícius e o Elisiero, São Paulo conta os minutos pra acabar o contrato e deixar ele ir embora. O Negruti não sobe, ele sobe e não sobe, né? E o Hugo, ele teve uma contusão seríssima. Então, se o São Paulo hoje perguntar pro Zubeldia, quer o Paulo Fernandes ainda? Tenho certeza que o Zubeldia diria que sim. E o São Paulo fecha com esse Paulo Fernandes no estalo de dedo. Novidades estão pra vir por aí, pode esperar. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse like aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!